Nós agradecemos ao nosso Deus a oportunidade que nos concede de estarmos aqui na noite desse dia, com o objetivo de compartilhar da sua palavra. Aqueles que já têm essa esperança na pessoa de Cristo Jesus, com certeza para a edificação das nossas vidas, para apreciarmos mais e mais os propósitos de Deus, a vontade do Senhor, e que a sua palavra efetivamente nos traga ânimo espiritual nesses momentos difíceis em que a sociedade vive, a sociedade mundial está vivendo. E para aqueles que ainda não têm essa mesma esperança que nós, que o Senhor possa falar ao teu coração. Esses ajuntamentos que fazemos aqui a cada domingo não é em vão. Não é em vão porque a palavra de Deus nos orienta dessa forma. A palavra de Deus nos encoraja que nós estamos lidando com algo vivo, que é a palavra do Senhor. E esta palavra, ela tem o poder de penetrar até a divisão da alma e do espírito e mostrar ao homem que existe esperança enquanto temos vida aqui neste lugar. Não que a esperança seja aqui, é a esperança nos céus, com Deus, mas a forma, o meio, o caminho para compreendermos essa vontade de Deus na sua vida é justamente num momento como esse. Aconteceu comigo encontrar o Senhor Jesus Cristo como Salvador, no momento em que esta palavra foi direcionada para compreender a grandeza do Deus da nossa salvação. Aconteceu com muitos dos que estão aqui, mas o Senhor trouxe você nesse lugar, nesta noite, para ouvir a sua palavra. A lição da escola dominical, nesta manhã, que não foi tratada, porque o irmão trouxe um outro assunto tão importante quanto. Ela fala de um momento em que o povo de Israel estava saindo do Egito. E aí enfrentou a perseguição do exército egípcio, enfrentou o mar com as dificuldades que existia para sobrepor aquela muralha de água, e também as montanhas, tanto de um lado quanto de outro, e chegou no momento que eles atravessaram. E aí o Senhor mandou que tocasse na água, e Moisés assim o fez, e as águas fecharam, e o exército egípcio sucumbiu. E o povo passou para o outro lado. Estava iniciando ali uma trajetória que nos incentiva como cristãos. Eles iam enfrentar o deserto. E a lição, o escritor fala, a primeira experiência no deserto. Está lá em Êxodo capítulo 15, a partir do versículo 21, quando nós lemos assim, Êxodo 15, a partir do versículo 21 até o versículo 27. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara
mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes d'água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. O texto mostra a dificuldade que o povo de Israel iria ter a partir do momento em que eles atravessaram o rio. Iriam enfrentar o deserto. E as coisas não são nada fáceis no deserto, como não foram. E desde a primeira dificuldade, eles começaram a murmurar e reclamar do Senhor, através da pessoa de Moisés, que era um representante de Deus diante deles, um líder. E Moisés, então, consultando o Senhor, deu solução para o problema da água naquele momento. E o Senhor, então, estabeleceu com eles uma série de ordenanças, estatutos. E Moisés explicava ao povo: olha, isso vem de Deus. E é necessário ter disciplina para nós continuarmos a caminhada, porque é longa. É difícil, teremos dificuldades, mas haveremos de superar essas dificuldades que o escritor da lição nos remete lá para Tiago, trazendo como base aqueles versículos que nos orientam que enquanto estamos aqui, iríamos passar por tribulações e dificuldades, mas precisávamos ter bom ânimo para enfrentar essas dificuldades da vida. E onde não tinha água, ou a água não era possível de ser utilizada, o Senhor fez com que pudessem utilizar daquela água. Onde não tinha direção, o Senhor os chamou e mandou olhar para ele: olha, eu sou a direção. Não somente a ele, Deus, como o ente que conduzia aquele povo e estava atento a todas as dificuldades que eles pudessem passar. Deus também mostrava para os seus líderes preparados para a condução desse povo. Chega num determinado momento em que o Senhor oferece para eles o maná, o pão, oferece as codornizes, o alimento, oferece direção, oferece o caminho. E para cada um de nós, irmãos, isso pode ser aplicado como analogia, como semelhança às nossas próprias vidas. A partir do momento em que nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, não significa que nós deixamos para trás todas as dificuldades. Não, pelo contrário. As dificuldades continuam. Os problemas, eles permanecem, eles nos acompanham, porque isso está na origem
no pecado do homem, no distanciamento do homem da presença de Deus em desobediência. E a partir da desobediência dos nossos primeiros pais, nós todos fomos afetados. E ainda na condição de cristãos, enquanto estamos aqui nesta terra, nós precisamos da água, do alimento, da direção, do caminho que é o nosso Deus. Isso nos conforta, nos consola, nos enche de prazer quando estamos aqui, não somente para relembrar todas as facetas da nossa vida em que o Senhor esteve presente, Ele está sempre presente. Às vezes nós que não notamos, mas Ele está sempre presente. E quando nós paramos como um momento como esse para olhar as vitórias que com o Senhor nós alcançamos durante essa semana, para chegarmos até o domingo que vem e estarmos aqui novamente e enfrentarmos todo esse pensamento gostoso e sentir que o Senhor nos livrou mais uma semana. Isso nos impulsiona a fazer e abrir as portas desta igreja e trazer você aqui para mostrar que essa esperança que está radiante da nossa vida precisa alcançar o seu coração, a sua vida também. E é isso que estamos fazendo aqui com os hinos que cantamos, com a oração que fizemos, com as boas-vindas que lhes damos, com os convites que nós mostramos para os atraírem, não para algo pessoal, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas para mostrar para você que somos detentores de uma palavra viva, de um Deus verdadeiro e de um Salvador que pode mudar o destino da sua trajetória de vida. Sabe, amigo ouvinte, no deserto, e o deserto na Bíblia é representado pelo mundo. E o mundo na Bíblia significa aquele que não tem Deus na vida está no mundo. Aquele que não tem Cristo como Senhor e Salvador vive uma vida mundana. Está dominado pelo pecado, sente o peso da transgressão. Para aqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador, Ele, Cristo, recebeu esse peso, esse fardo pesado dos nossos pecados. Mas aquele que ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador, está no deserto, sem Deus, sem esperança e sem salvação. E no deserto desta vida não tem água, nem pão, nem caminho e nem direção. No deserto desta vida, que é o mundo, não tem água, não tem pão, não tem caminho e nem direção. E é assim que está a sua vida. Sem água, sem pão, sem caminho e sem direção. Memoriza aí o que você conhece de deserto. Areia, tempestades, pedregulhos. Não tem caminho demarcado. A paisagem é praticamente a mesma e a pessoa fica desnorteada, sem direção.
No deserto não tem pão, não tem água. Ou quando tem, não pode ser utilizada, como as águas de Mara que nós lemos aqui, porque são águas amargas. O mundo oferece ao homem águas amargas. Diante desse quadro, nós podemos também fazer uma analogia, e que é o que vamos fazer agora, para, através do Espírito, levar até você, através desses 4 destaques que representam o deserto. Primeiro, no deserto não tem água, mas em Jesus existe água abundante. Numa ocasião, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 13 e 14, o Senhor Jesus conversava com uma mulher que é identificada na Bíblia como mulher samaritana. E Jesus disse, respondendo àquela mulher: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. O Senhor dialogava com aquela mulher e ela estava voltada com o seu coração, com sua mente, com os seus olhos para a água física que ela precisava pegar ali naquele poço. Mas o Senhor Jesus Cristo estava falando para ela algo muito superior a isso. Estava falando sobre Ele mesmo. Que se ela compreendesse, certamente ela receberia a água viva. A água que iria produzir para a eternidade na vida dela. E é dessa forma que a palavra de Deus, através do Espírito, nos convence a pensar que no deserto desta vida não existe outra fonte a não ser Cristo Jesus. Ele é a água viva. E nós que bebemos desta água, espiritualmente falando, temos e somos prova disso, porque a partir do momento em que aceitamos Cristo, embora tendo dificuldade e haveremos de ter até o arrebatamento da igreja aqui nesse mundo, nós temos esperança, nós temos alegria no nosso coração, ainda que em meio às dificuldades, porque nós estamos saciados por Cristo Jesus. Ele preenche esse espaço da nossa vida e nós podemos continuar caminhando. Continuar caminhando. Jesus é água. No deserto não existe água. Ou quando existe, é imprópria para o consumo. Nesse mundo não existe água. A sabedoria humana, por mais útil e necessária que seja, não tem o poder de suprir Cristo como Senhor e Salvador. O dinheiro, por mais necessário que seja e importante para a nossa vida aqui nessa terra, não substitui a pessoa de Cristo Jesus, que é rico, mas é rico em misericórdia e dono de toda a prata e de todo o ouro. Jesus Cristo. Ainda que nós venhamos a achar que nós somos autossuficientes, o bastante para enfrentar as dificuldades desse mundo e chegar
aos céus, à presença de Deus. Sabe que tem muitos assim, que acham que tem méritos para estar diante de Deus e dar uma carteirada e entrar para dentro dos céus. Não é assim. Não é assim. Precisa passar pela cruz de Cristo. Precisa ser lavado pelo sangue de Cristo. É o que diz a Bíblia. É o que os cientistas provam no que diz respeito à Bíblia, afirmando a sua veracidade. Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. No deserto não há pão. Ainda que o povo tivesse recebido o maná quando estava no deserto, como nós vemos a sequência desses capítulos aqui de Êxodo. Mas eles comeram do pão que perece. Aqui nesta noite, o Senhor Jesus Cristo está sendo oferecido como o pão que permanece. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48, ele diz o seguinte: eu sou o pão da vida do Senhor Jesus Cristo. E a sequência é: os vossos pais comeram o maná do deserto e morreram, porque ela era algo material para satisfazer a necessidade daquele momento. E muito mais o maná daquele dia era algo extremamente rigoroso. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus, para que o que dele comer não morra. Não morra. E é esse pão que está sendo oferecido a você nesta noite, que está faminto espiritualmente, que não tem esperança nesse mundo, porque nós percebemos quanta vulnerabilidade nesta terra. Uma região rica, por exemplo, como a região sul do nosso país, e com uma semana de chuva, aquilo vira algo terrível para aquela população, afetando todo o estado brasileiro. E de repente, daqui a pouco vem uma seca enorme lá no Nordeste e deixa aquelas pessoas num estado de vulnerabilidade, e aquilo vem contagiando todo o estado brasileiro. E diversas outras situações que elevam, abaixam o nosso poder aquisitivo em relação ao alimento, principalmente. E alguns alimentos, o preço aumenta de forma estrutural. E pergunta-se às pessoas: e agora? Agora eu não posso mais tomar desse alimento. É o pão que perece. É o pão que perece. É o pão, o maná que o povo de Israel comeu, mas foi para saciar aquele momento. O Senhor Jesus Cristo é apresentado na Bíblia, e é Ele mesmo que se apresenta. Eu sou o pão vivo. Isso, sabe o que significa isso? Ele está falando para você, em outras palavras: eu quero te dar alimento espiritual. Não procura religião, não, porque religião não alimenta ninguém. Padre, pastor, bispo. Porque são carentes e necessitam também da graça de Deus. E você sabe que você é carente da graça de Deus. Eu sabia. Muitos dos que estão aqui contam a sua história de conversão e declaram isso, que sabiam que estavam perdidos espiritualmente,
que se morresse naquela ocasião ia para o inferno. E é isso que o Espírito Santo está descortinando na sua vida, e por isso que lhe trouxe aqui. Porque aqui está sendo lhe oferecido pelo Espírito do Senhor o pão vivo, Jesus Cristo. Você compreende isso? No deserto deste mundo não tem água, não tem pão, não tem caminho. Não tem caminho. Não sei se você já teve a oportunidade de pensar, de estudar um pouco, de refletir um pouco sobre o deserto. Às vezes aqui por perto de nós passamos, aqueles que já moraram na roça, passam em determinados lugares que viveram e olha essa região, era assim, 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 isso aqui era uma mata bonita e foi desertificando. Foi sumindo a vida, foi acabando. Imagine no deserto que esse povo iria enfrentar. E mais sério ainda, o deserto que você está enfrentando, sem direção. O deserto desse mundo. O que você pode perceber que lhe garante estar vivo no dia de amanhã? Nada. Nada. Esses dias nós tivemos notícias de pessoas queridas e parentes aqui dessa igreja que faleceram de uma forma abrupta. Nós não temos condição de cuidar nem um momento do que nós chamamos vida, fôlego de vida. É o poder de Deus que impera sobre nós e pela sua misericórdia nos dá anos de vida aqui nessa terra. Mas isso vai acabar. E antes que aconteça, porque todos nós haveremos de passar pela morte, registram a Bíblia Sagrada. E aí nós vamos entrar diante de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, por esse caminho, que é Ele mesmo, quando diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele estava instruindo os discípulos nessa ocasião e dialogando com Tomé, mostrando para Tomé: olha, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Meu amigo, minha amiga, convidado, no deserto desse mundo, você está sem caminho. E Jesus Cristo se apresenta a você nesta noite como o caminho verdadeiro e vivo para a trajetória de sua vida. E o quarto e último tópico: no deserto não tem água, nem pão, nem caminho e nem direção. Não tem direção. Não tem direção. E quando nós estamos sem direção, nós encontramos vulneráveis. Quando nós não temos um norte, nós somos presas fáceis do inimigo. E nesse mundo sem Deus é assim. São migalhas que são oferecidas ao homem sem Deus, à mulher sem Deus. E essas migalhas, às vezes, trazem uma leve e momentânea paz, mas que, num simples relance da própria vida, nós percebemos
que não temos direção? Quantas pessoas no leito de morte que eram religiosas e declaram que não sabiam e não sabem e não souberam e não têm noção para onde iriam após a morte. E tem muitas pessoas assim. E é bem possível que você esteja passando por esse momento. A idade vem chegando e a gente começa a pensar, né, no final da vida. O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Qual o caminho? Qual a direção? Pessoas cultas, pessoas inteligentes, pessoas religiosas, pessoas analfabetas, de todas as pessoas que não têm Deus num determinado momento da sua vida, ela vai sentir assim: para onde que eu vou? Isso é típico acontecer quando a gente vai num velório ou quando a gente ouve de morte de alguém que a gente conhece. Será para onde que aquela pessoa foi? Será para onde? E aí a gente volta a pergunta para nós mesmos: e eu? Para onde eu vou? Qual é a direção que a palavra de Deus nos permite pensar nesta noite? O salmista Davi, no Salmo 25, versículo 5, ele diz o seguinte: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Davi falava aqui do seu pecado e ele pedia a direção ao Senhor com essa expressão: guia-me na tua verdade. Fale assim com Deus aí onde você está agora. Ainda que sem palavras, ele vai te ouvir. Guia-me na tua verdade. A verdade de Deus é Cristo Jesus. Ele pode te dar direção. Como ele mesmo disse: eu sou o caminho verdadeiro, o caminho da verdade, o caminho vivo, o caminho que pode te dar esperança, água e pão. Quer sair daqui nesta noite com a sua vida completamente segura? Peça ao guia, Jesus Cristo, que vai te orientar o caminho, que é Ele mesmo, para viver uma vida de pão e de água, que significa alimento e fartura, até a eternidade nos céus. É a eternidade que te espera. Ou no inferno, com o diabo e os seus anjos, para aqueles que não acreditam e não aceitam Cristo Jesus como Salvador. E os céus, para aqueles que reconhecem o seu pecado, humilha-se diante de Deus, confessa a sua transgressão, reconhece a sua condição de sujo, para ser lavado pelo sangue de Cristo. Amém.